Boa noite, muito boa noite. É um prazer ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir. Queremos lhe ver sorrir de corpo e alma. E hoje, o programa traz informações assertivas e poderosas para a sua saúde e bem-estar. Portanto, conforte-se na poltrona, no sofá e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Está curioso para saber quem compõe a sala mais colorida e perfumada do Brasil? Pois eu já vou revelar. Hoje a sala está absolutamente feminina, presencialmente e online, e também poderosa. Recebemos com muito prazer a nutricionista Maria Terezinha Oscar Govnatsky, presidente do Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, doutora. Boa noite, eu já queria sair correndo. Já pronta! Já estava, queria aproveitar o tempo, né? Boa noite, Cris, obrigada pelo convite. Novamente aqui para deixar tudo de bem com a vida. Perfeito. Fernanda Chaves, hoje está florida. Hoje vim para Maveril para combinar com a estação e com a energia da Cris. Ah, mas que maravilha! E hoje estava cantarolando no estúdio. Hoje ela chegou antes, porque a Fernanda é a última a chegar. Mas ela estava cantando. O que tu estava cantando? Na paz. Sente a paz desse lugar. Ah, que bom, que bom. Este é o propósito de Bem com a Vida. E também de Brasília, direto de Brasília, nós recebemos a médica endocrinologista Renata Francione Zappala. Muito boa noite, doutora. Como vai a senhora? Boa noite, Cris. Muito obrigada mais uma vez também no seu programa. Te cumprimento e cumprimento também as colunistas. É um prazer estar aqui de Bem com a Vida com vocês e com todos que nos assistem. De Bem com a Vida também está a senhora, a sua clínica e as suas pacientes e pacientes por mais um título, pós-doutorado em Ciências Sociais, Políticas Públicas pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Que bacana! Eu trabalho bastante tempo com endocrinologia e políticas públicas fazem parte aí do cuidado geral, então um complemento na minha formação. Obrigada mais uma vez. Doutora Renata, falando em endocrinologia, falando em saúde pública, hoje todo mundo quer ser magra. E para chegar a este resultado, lançam mão de muitos produtos e muitas técnicas. E tem uma técnica que a senhora vem divulgando que merece cuidado. Especificamente falamos sobre as canetas emagrecedoras. Qual o cuidado que se deve ter em relação às canetas emagrecedoras, doutora Renata? Cris e todos que nos assistem e as colegas também, o uso de canetas emagrecedoras, ele se faz indicado para pessoas com obesidade ou com sobrepeso de alto risco, quando bem indicadas por especialistas sob acompanhamento. Hoje nós temos uma epidemia global de obesidade e, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, estes medicamentos são indicados. São indicados e diminuem riscos cardiovasculares e, inclusive, diminuem os custos em saúde. A questão é que o uso deve ser extremamente acompanhado com o especialista e também associado a medidas de mudança de estilo de vida. Então, o uso deve ser acompanhado, sim, de uma dieta, de uma atividade física regular, e os cuidados devem ser tomados, porque quando não tomados, eles podem trazer prejuízos à saúde, como, por exemplo, questões relacionadas ao uso de manipulados. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação Médica Brasileira, elas enviaram uma carta à Anvisa sugerindo a suspensão cautelar de medicamentos manipulados. Então, a gente sugere e recomenda que quem está em acompanhamento, em uso de canetas emagrecedoras, não utilize
as manipuladas. E também, outra questão importante é cuidar dos seus olhos, porque existem estudos, até recentemente teve um cantor britânico que falou sobre isso, usando desses medicamentos, que ele teve uma queda da sua visão, uma perda visual. Então, nesses casos, antes de se indicar o uso ou durante o acompanhamento, é importante se fazer uma avaliação oftalmológica. Então, esses cuidados devem ser tomados, mas todos esses medicamentos são extremamente importantes para o tratamento da obesidade. Então, nós temos os análogos de GLP-1, nós temos a dulaglutida, a liraglutida, a semaglutida, e temos também os análogos de GLP-1 e GIP, que no caso, recentemente, temos a tirzepatida. Todos eles têm muitos estudos mostrando os benefícios, mas temos que ter atenção e o cuidado deve ser com o especialista. Que importante informação a senhora nos traz. O que a doutora Tereza pensa em relação a essa situação? Quer emagrecer? Emagrece e pode prejudicar os olhos, a visão. Eu diria o seguinte: primeiro, combater a causa, né, que é comer em excesso. Quanto a todas as comorbidades que poderão advir do uso das canetinhas, é como a nossa colega de bancada falou. A gente tem extremo cuidado em recomendar aos pacientes que quem tem que prescrever as canetinhas são os médicos, né? O especialista, porque tem muitos eventos colaterais, e uma coisa que a gente vê é que as pessoas estão se preocupando somente com o benefício. E a gente tem que ver, sim, o estado geral do paciente, o que ele apresenta e o que poderá interagir com esses produtos, né, similares à função do hormônio. Então, é uma coisa muito delicada, e a nossa opinião, enquanto representando a categoria, né, na área clínica da nutrição, nossa posição é medicamento, quem prescreve é o médico. Perfeito. Se for alimento, quem prescreve é o nutricionista. Então, nós temos muito cuidado. A rigor, acho que quando é necessário, é quando já tem comorbidades altíssimas no excesso de peso, pode advir comorbidades, e já na obesidade, realmente, é um quadro muito complexo e muito perigoso também de estarem tomando, como foi no início, né? Que foi um horror, uma overdose. Eu vi gente com tremelicos que eu não sabia por quê, pacientes. Eu estou fazendo uso, mas como assim? Da onde? O que tu querias colocar, Fernanda, enquanto a doutora falava? Eu gostaria de perguntar para a doutora Renata, né, sobre ela falou sobre as principais comorbidades, mas eu, como na rede social, estou sempre vendo, isso não é só para quem está com excesso de peso. Pessoas comuns, como eu, talvez não tão magras quanto eu, mas elas também têm usado para melhorar o seu desempenho esportivo, para chegar ao corpo ideal. O que a senhora fala sobre? Porque é um movimento que está dentro da rede social, né? Ela não é um movimento do consultório, um medicamento, ela está dentro da rede social e tem pessoas influentes falando sobre isso, aplicando e indicando vários métodos para que sejam utilizados juntos à canetinha. Obrigada, colegas. Na verdade, justamente esse abuso do uso é a preocupação de toda a classe da saúde aqui no Brasil e no mundo. Então, têm sido feitas essas proposições para que hajam restrições no que a gente fala em relação à prescrição e também do uso, do abuso de manipulados. Então, nesse momento, a ideia é realmente que se faça uma campanha de não se utilizar manipulados. E a indicação, ela é realmente para os pacientes que têm obesidade ou sobrepeso com alto risco. Infelizmente, existem pessoas, sim, que estão utilizando apenas para perder 2, 3, 4 quilos. Não é a indicação. Inclusive, existe um trabalho recente do JAMA que fala que após a retirada da medicação, vai haver um reganho em um grupo significativo.
E aí, nesses últimos tempos, agora a Organização Mundial de Saúde reforçou que, como todo tratamento de obesidade, é importante o acompanhamento de longo prazo associado à dieta e à atividade física. Então, pequenas perdas de peso não está indicado o uso de canetas emagrecedoras. O uso delas é para questões relacionadas a diabetes e obesidade e sobrepeso de alto risco. Perfeito. Se você que está conosco na nossa sala de visitas, ficou com alguma dúvida sobre o uso, os benefícios e os riscos das canetas emagrecedoras, pode fazer o contato com a nossa produção, que nós encaminhamos a doutora Renata Zappala. Doutora Renata, muitíssimo obrigado pela sua orientação em saúde. Eu que agradeço a Cris Forte, as demais colegas que estão aqui participando comigo nesse programa maravilhoso de Bem com a Vida, e assim como agradeço a todos os ouvintes, que estejamos todos de bem com a vida, cuidando da nossa saúde, cuidando sim da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa atividade física, para que a gente possa ter um cuidado maior com o corpo, quer seja com medicamentos ou não, mas de forma ética. Um grande beijo. Muitíssimo obrigado. Outro. Você anda cuidando da sua saúde, do seu sono, Fernanda? Sempre, né, Cris? Eu sou uma pessoa que me exercito bastante. E o meu sono é regular. Eu durmo pelo menos 7 horas toda noite. Você, Maria Terezinha? A minha média de sono são 6 horas. É 6 horas a minha média de sono. E acorda bem? Acordo bem. Uhum. Quer dizer que... Porque muitos médicos, né, especializados na área dizem que não existe um tempo certo ou indicado. A resposta vem da forma como você acorda. Aliás, eu tenho um recadinho para você. Nós preparamos o nosso sono, o nosso dormir, desde os primeiros momentos em que nós acordamos, abrimos os olhos e vislumbramos a luz do sol. Aliás, esse é um assunto que nós podemos conversar em outro programa. Achei tão interessante. Se liga nisso, presta atenção. Quando você acorda, desperta, olhe para o sol. Ali você estará dando o start do seu bom sono. Interessante, né? E depois a dica da nutricionista pode ser com alimentos que tenham melatonina, que é o hormônio. Na realidade, o sono, dentro do que cada um, né, tem como característica o que ele precisa descansar, ele sempre é bem-vindo, mas saudavelmente, sem problema. Não pode dormir menos do que tu precisa e nem deve se dormir mais. Mas, Cris, eu queria só, não sei se dá tempo, da gente falar rapidamente sobre a nova maneira de se diagnosticar a obesidade. Sim, vai dar tempo, sim. Bom. Tem que dar tempo, porque este programa quer que você esteja impecável, imparável e inspirador em 2026. Voltamos em seguidinha, depois do comercial. Voltamos com De Bem com a Vida, mandando um abraço carinhoso, e agora natalino, né? Já estamos em dezembro, os queridos apoiadores do De Bem com a Vida, o Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul, que tanto eleva a profissão. E ouso dizer que existia um nutricionista antes e existia um nutricionista depois desta árdua batalha que o Sinurgs vem desenvolvendo para o prestígio e elevação profissional do nutricionista. Casa de Escriba, 2026 pode e merece ser o ano de você lançar o seu livro, ganhar notoriedade e elevar o seu ticket no mercado, porque, meu amigo e minha amiga, o livro é o novo luxo do mundo. E também Editora Coralina, os melhores títulos para você
presentear agora no Natal. Não é açúcar, não é perfume, que às vezes não é bem do agrado das pessoas. Agora, o livro você acerta sempre. E uma dica para o seu Natal, presente valioso, a bússola da saúde, de bem com a vida, ciência e espiritualidade para uma longevidade plena. Como é que eu posso ter longevidade plena nos negócios através do marketing, Fernanda Chaves? Sempre nessa ideia. O primeiro para ter longevidade é olhando para o teu marketing, vendo o que deu resultado nesses anos todos e continuar aplicando. Ou Se é que deu resultado, né? Ou voltar a aplicar. Porque sempre dá algum resultado, Cris. O problema é que as pessoas não são persistentes. Quando veem que alguma coisa está funcionando... Não está funcionando. Quando está funcionando, alguma coisa funciona, porque senão tu não teria mais o teu negócio. Sim. Tu não teria mais o teu negócio. Alguma coisa em algum momento funcionou. Só que as pessoas, elas geram uma ansiedade. Que eu digo assim, tá funcionando, eu quero mudar tudo. Só que às vezes existe o tempo das coisas acontecerem no marketing como na vida, porque tu precisa se relacionar com pessoas. No marketing é venda e é relacionamento. Então, vai funcionar sempre para longevidade. Pegue o que deu certo, aplique novamente, se volta a dar certo, seja persistente. Não precisa ficar mudando o tempo inteiro de estratégia, porque na internet já mudaram. A internet vai mudar o tempo inteiro, mas o teu público, ele já te conhece por alguma iniciativa, então ali tu pode ter um caminho muito melhor para que tu tenha resultados realmente expressivos e contínuos, porque eu sempre digo uma coisa, não importa tu fazer uma venda, tua venda precisa ser constante. Se tu vende um produto ou serviço, tu quer que a pessoa te chame várias vezes, tu quer que o teu paciente de nutrição te acompanhe por muitos anos, não é só para uma consulta. Dentro do programa, teus colunistas, tu quer recorrência dos teus colunistas lá na Casa de Escriba, tu quer que o teu escritor escreva mais uma obra. 3. Eu quero que ele seja das galáxias. Exatamente isso, e é persistência, e as pessoas precisam te reconhecer. Se tu tem um bom posicionamento, que é muito mais importante, às vezes, um bom posicionamento do que o conteúdo estratégico perfeito. É isso aí. Agora, o que muda o tempo todo é a ciência que ela avança. A prestigiada revista Lancet propôs uma nova forma de diagnosticar e definir obesidade. Quer dizer, o que era gordo antes não é gordo agora? Como é que é isso? Não, é que antes tu utilizava o índice de massa corporal para definir, né? Se era somente excesso de peso ou se era obesidade. Era um método que a gente já falou algumas vezes, que serve para grandes comunidades, mas individual não, porque ele não difere a massa magra da massa gorda. Ele não consegue fazer isso. Então, ele é um índice, somente um índice. Quando tu vai tratar o paciente, a pessoa, individualmente, tu vai separar, tu vai ver a quantidade de gordura corporal e a quantidade da massa magra, que é a musculatura. Que é a massa, a gordura, magra, a massa boa. Não, é a massa magra, a gente fala na musculatura, e o osso, né, tem a água, tem todos esses componentes. E a massa gorda é a massa de gordura, que tu usa aparelhos para definir ou imagem. Bom, dito isso, então, os especialistas dessa revista, que é muito conceituada, eles definiram como o estado pré-clínico e que seria o excesso de peso, da obesidade, né? Mas que não há ainda envolvimento direto em comorbidade dos órgãos e tecidos. Esse é o estágio pré-clínico, tu está com excesso de peso, mas não está obesa ainda. E o estágio clínico, ou estado, que quer dizer o seguinte, tu já tem, é crônico, e tu já tem envolvimento no funcionamento de órgãos e tecidos. Eu vou fazer uma pausa aqui, que é este tema sério, aliás, seríssimo, é um dos artigos, um dos capítulos do livro, assinado pela doutora Maria Terezinha Oscar Govinatsky, e eu quero chamar a atenção, Fernanda, da seriedade disso. Então, assim, existe o sobrepeso,
Existe uma outra condição posterior que é a obesidade, mas que a obesidade ela pode estar atingindo outros órgãos, tipo o fígado. Quer dizer, Todos não é os só a órgãos. questão de ganhar peso, é uma Não. questão de doença. Cérebro, sistema cardiovascular, sistema respiratório, que tu vai pegar o pulmão e as adjacências, a parte intestinal total, começa na boca, acaba na parte inferior do intestino, órgãos ósseos e musculares, né? O que é a dor no quadril do obeso e a dor no joelho? É o excesso de peso. Já existe, sim, para ser caracterizada a obesidade, ela já está envolvendo todo o funcionamento de órgãos e tecidos, ou poucos, ou mais de um, né? Mas eu quero, para ti isso é comum, tu já tinha escutado, Fernanda, assim, ó, quer dizer que o fato de uma pessoa estar obesa, ela vai implicar no cérebro? Também, dor de cabeça, é um sintoma, às vezes atinge os olhos, então tem vários sintomas assim. A gente pode até trazer depois só trabalhar, que são muitos. Mas, se ela é obesidade, ela é uma doença crônica, metabólica crônica. Enquanto é o excesso de peso, é um aviso do que poderá vir. O aguçamento desse estágio é a obesidade. Algo assim que eu vejo da obesidade é porque tu vai com o tempo, tu vai ganhando peso, tu vai perdendo a mobilidade. Totalmente. Aí entra na parte óssea muscular, que são as articulações. Isso, tu vai perdendo, talvez, o paladar de comer coisas mais saudáveis e aí tu, na ansiedade, é o que eu vejo muito, assim, O das paladar, pessoas. às vezes, influi mais, tipo... claro que é bom comer, né? Se nem... Sim. É É maravilhoso. um dos prazeres da vida. É um dos prazeres, mas corretamente. O grande problema aí vem a ansiedade, que se trabalha muito junto à psicologia com a nutrição em função disso, né? E ao contrário, a pessoa magra, que vem a ansiedade e ela deixa de comer. A pessoa com tendência à obesidade, ao contrário, ela foge no alimento. Às vezes, muitas vezes, problema até de aleitamento materno. E, Maria Terezinha, eu sou, nos momentos de ansiedade, eu sou aquelas pessoas que não comem. Exatamente. Isso é natural? Sim, porque o teu metabolismo é muito rápido, deve ser. E tu é o é o teu tipo, tu é o tipo magro por excelência. Então, tu tem tudo funcionando, a gente tem um tecido de gordura marrom, que o que tu come em excesso ele transforma em calor. Então, tá tudo redondinho, bonitinho. E claro que entra sempre o fator de ordem familiar, genético, isso também é o teu tipo, né? É o magro que se diz, me fugiu o termo agora, não, é um magro inerente, tá? Então é o magro inerente, teu tipo é esse, graças a Deus funciona tudo certo. E tem uma outra coisa que a gente tem que se preocupar, em 2025, no Brasil, 31% com excesso de peso e 68% obeso. 68%? 68%. Dados divulgados pelos órgãos de saúde do Brasil. E em 2030, 119 milhões, 120 milhões. 120 milhões. De obesos. De adultos obesos. Né? A criança já também tem índices alarmantes, mas principalmente o obeso. A criança, ainda se a gente conseguir educar na escola, os pais contribuírem muito, gente, é uma doença. E ela pode ser mortal. Nós tivemos no Brasil, 2024, se eu não me engano, 68 mil mortes por obesidade. E aquelas falas do digital, existe o falso magro? Seria um magro com doenças. O falso magro. Existe o falso magro. E existe aquele que não é obeso, mas é barrigudo. Mas não tem o falso gordo também? Tem, o falso gordo é esse. Pega a pessoa toda magra e tem ela deposita gordura
num lugar só. E isso a nutrição trata? Claro. E tu vai comer correto, alguma coisa está demais. E tem um outro detalhe, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde preconiza para combater isso. A opinião geral, que é a tributação sobre bebidas açucaradas, a tributação sobre os ultraprocessados, ter mais cuidado com a propaganda dirigida a crianças sobre alimentos, e ter uma tributação positiva, como que se diz, estímulo, para dar a tributação vir ao encontro daquele que desenvolver atividade física, no percentual. Então, subsídio de alimentos saudáveis. Então, é uma maneira de se fazer isso. E aqui no De Bem com a Vida, a gente traz subsídios para que você viva de bem com a vida. Busque o peso correto, não vá atrás de pessoas que fazem isso, fazem aquilo e, na verdade, traz consequências perigosas para o seu bem-estar. Doutora Maria Terezinha, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Cris, sempre um prazer. A gente está à disposição da população, da sociedade, e dizer que sempre procure aquele profissional, seja qual for a área, que estude, que se atualize. Que a vida não é só de redes sociais e de fotos bonitas. Muito bem colocado. Fernanda, muito obrigada. E a você que esteve conosco no De Bem com a Vida, uma semana de excelência, baile na existência, e até o nosso próximo encontro.